Gravação iniciada, presidente. Obrigado. Voltamos então à nossa pauta. Agora o item 50 da pauta, 49, 50, ainda relatoria da conselheira Júlia. O Itchor Bank. Júlia, por favor. Esses dois processos aqui, apesar de terem os créditos serem de naturezas distintas, a discussão jurídica é basicamente a mesma, tá? O que aconteceu? Ele fez o pedido, alegou retenções na fonte, que foram só parcialmente comprovadas, tá? E aí, quando a DRJ foi analisar, ela fez duas alegações. A primeira é que não poderia analisar as alegações do contribuinte, no caso da Perdecomp, porque senão você estaria diante de uma inovação do pedido inicial dele, né? Porque ele fala, olha, realmente, eu falei do crédito 1708, que era o crédito da retenção, mas, na verdade, as retenções eram do código 6147 e 6190, tá? Aí ele pede falando que cometeu um erro, a DRJ fala, olha, não, seu Perdecomp é uma confissão de dívida e, portanto, você estaria inovando o pedido inicial. Essa, vamos dizer, a parte jurídica. E, além disso, a DRJ vira e fala também o seguinte, e mesmo que não tivesse esse problema, você não juntou nenhum tipo de documentação hábil, tá? Ele, no recurso, vem e coloca várias coisas da jurisprudência, do CAF, inclusive, que admitiriam isso. Então, da parte jurídica, vamos dizer assim, eu concordo com ele, inclusive cito uma decisão da Câmara Superior, super recente, de relatoria da Edeli, e também a própria decisão da Edeli menciona a decisão aí, a da Adriana. Só que, apesar de ter sido alertado sobre a ausência de comprovação, ele não traz nada em recurso ordinário, né, no recurso voluntário. Então, concluindo, a parte jurídica eu concordo e menciono aí as decisões da Câmara Superior, mas nego o provimento porque não houve a comprovação do crédito, tá? Porque ele se limitou a juntar uma planilha das retenções que ele sofreu e não trouxe uma nota fiscal, não tentou trazer, não fez nenhum esforço probatório. Então, concluindo, em face exposto, nego o provimento. Propôs a relatora negar o provimento. Alguém quer se manifestar? Votando, Marco Rogério. Júlia, só um esclarecimento, presidente. Júlia, qual foi a amplitude que tu deu para essa a eventual admissibilidade de alteração do DECOMP? É um erro material bem crasso ou alguma coisa assim? Seria erro material, né? Desde que as decisões, as premissas utilizadas pela Edeli e no voto da Adriana, pelo que eu entendi, foram as seguintes. Desde que, na manifestação de inconformidade, que é o primeiro momento que ele cabe a ele falar, ele alegue o erro e, obviamente, comprove, né, traga provas desse erro, não haveria o impedimento à análise dessa alteração que ele está colocando. Então, essa é a amplitude. E aí, nessa amplitude que foi dada pelas decisões, como é essencial que haja comprovação do erro, eu estou negando exatamente porque a segunda parte da premissa utilizada na decisão não foi atendida, porque ele não... isso aí está claro. Presidente, acompanha. São os dois que estão jogando? Sim, são os dois iguais, né, Júlia? No outro, é só porque esse aqui é retenção na fonte, e o outro, ele alega que o saldo negativo, porque a DRJ falou, olha, você falou que tinha saldo negativo do quarto trimestre de 2005, mas na sua DRPJ existe saldo a pagar. Aí ele fala, não, teve um erro, porque na verdade não era lucro real anual, era trimestral. Mas não traz nenhuma prova, absolutamente nenhuma prova em nenhum dos dois casos. A diferença do outro julgamento é que no outro, a decisão da DRJ não fala da questão da prova. Eu até conversei com os fonos que eu fiquei na dúvida, porque, por exemplo, naquelas outras decisões que foram aqueles 4 que nós julgamos, a DRJ falou da questão probatória e ele trouxe. Nessa aqui, não. Mesmo a DRJ falando da ausência probatória, ele não traz. Então, essa daqui eu não tenho dúvida. Na segunda, que é a número 50, a DRJ se apega exclusivamente nessa questão jurídica.
Mas, como eu estou adotando a premissa do voto e não existe prova nenhuma no outro processo também, então eu estou negando provimento nos dois. Por falta de prova. É claro, está bem claro o voto dela, Marco. Tranquilo, acompanhe nos dois, no 49 e no 50, relator. Pagano. Acompanha. Evandro. Acompanha a relatora. Wilson. Acompanha a relatora, presidente. Paula. Eu acompanho a relatora no primeiro e no segundo, vocês sabem que a minha posição é de que a DRJ tem que apontar, né, os motivos de prova. Então, no segundo, eu converteria o processo em diligência, o voto por converter em diligência. E Luciano? Acompanha a relatora, presidente. Também acompanha, então, no primeiro caso, por unanimidade de votos, negado provimento. No segundo caso, por maioria, negado provimento, divergindo a conselheira Paula, que votaram por converter em diligência. Julgamentos encerrados. Obrigado, Júnior, pela rapidez nas colocações e pela síntese dos fatos. Continuando, pagando o item 52, 52, 53 e 54. É o mesmo contribuinte, não sei se são as mesmas situações, pagando. Você que esclarece aí. Não é a mesma situação, mas é o mesmo contribuinte, presidente. Então vamos 1 a 1. Começamos com o 52, então, o item 52 da pauta, final do processo 2008-96. Eu peço para o Wilson, porque eu acho que ele participou do julgamento da RJ. Eu acho que não tem problema nenhum, né? Do como? Não entendi. Nesses processos, o Wilson participou do julgamento na DRJ, mas eu acho que não tem problema algum, né? Mas ele foi... Não, só se ele fosse o relator aqui. Não, mas eu não trabalhei em DRJ. Eu não trabalhei em DRJ. Não? Então, você pode confirmar para mim, por favor, depois o nome, mas também se não tem problema nenhum. Então, não, mas mesmo que ele tivesse trabalhado, só teria problema se ele fosse o relator aqui no CAF. Tá bom, não é o perfeito. Caso. Tá. Vocês vão ver que o nome desse arquivo número 52, né, que começamos no 52, o processo final 2008-96. Isso. Nos meus arquivos vai estar disponível assim: Acordo Núcleos Comércio Atual Carglass Saldo Negativo, RPJ, PROC Final 2008-96, tá? Porque houve alteração do nome da empresa. Então, está Núcleos Comércio Atual Carglass no processo, onde está salvo ali na pasta. Vocês conseguiram encontrar? Deixa eu ver aqui. Está escrito assim, Núcleos Comércio Atual Carglass. Saldo negativo RPJ, final 2008-96. Já achei, tá aqui, ok. Pode dar início, então todos? Eu já localizei, acho que todos localizados. Pode começar a falar. Então vamos lá, trata-se de recurso voluntário, depois faça a corte da delegacia, que decidiu manter o despacho decisório e reconhecer parcialmente o crédito saldo negativo da RPJ, no montante de 190 mil aproximadamente, homologando parcialmente o pedido de restituição e compensação apresentado. A recorrente apresentou o PERDICOMP, de final 6990, transmitido em 31 de 2005, para efeito de obtenção de restituição de crédito oriundo do saldo negativo da RPJ, atinente ao ano calendário 2003, no montante de 313.263,93 centavos. O saldo negativo de RPJ indicado na PERDICOMP é composto por IR fonte, efetuado no curso do período base. O despacho decisório não reconheceu o crédito e não homologou a compensação, devido à divergência na apuração do lucro real entre a PERDICOMP e a DIPJ, ou seja, na PERDICOMP ela indica a apuração do lucro real, né, de período anual. E na DIPJ ela indica que a apuração do lucro real foi trimestral. Tá? Liga, cientificado de despacho decisório, a recorrente apresentou manifestação de conformidade, alegando o seguinte: demonstra que a lavratura do despacho decorre de ocorrência de preenchimento do pedido de restituição e da declaração de compensação. Sobre esse aspecto, argumenta que o saldo negativo reindicado decorre de apuração promovida no encerramento do ano calendário 2004, conforme demonstra a partir dos dados contidos na ficha doseada da IPJ do exercício 2005. Sendo assim, repisa a pertinência do crédito montante de 313 mil aproximadamente, circunstância que permite a extinção do crédito de compensação do débito vinculado à compra eletrônica.
Diante do exposto, entende demonstrada a insubsistência e improcedência do indeferimento do crédito, permitindo assim o reconhecimento do creditório e a homologação da compensação declarada. A DRJ proferiu o acordo recorrido, dando provimento parcial à manifestação de conformidade, por entender que as informações apontadas pela recorrente em sua defesa coincidem com as pesquisas feitas no sistema da Receita, analisando de ofício o crédito. Entendeu também que ressoou comprovado parcialmente o crédito da refonte e de estimativas do ano calendário 2004 com composição negativo de RPJ, alegado pela recorrente na Perdicom. Ou seja, o V-Acordo entendeu que a recorrente cometeu erro de fato ao preencher a DICOMP e a Perdicomp e decidiu apurar o crédito de ofício, reconhecendo parte das estimativas do ano calendário no valor de 3.401.666,43 e do R-Fonte no montante de 1.341.760,56, que compõe o saldo negativo de RPJ, reconhecendo o montante de saldo negativo de 190.128,64. A recorrente interpôs recurso voluntário visando a reforma e represando os mesmos da manifestação de conformidade. Passa ao voto. O recurso é tempestivo e motivos pelos quais eu o admito. Tá? O valor a ser discutido nos autos é de 123.136,29 de saldo negativo, sendo que 2.742,44 referente a R-Fonte não comprovado e 120.392,16 referente à parte da estimativa de setembro do ano calendário 2004. O acordo recorrido, apesar de vários erros cometidos no preenchimento da DRPJ e da Perdicomp, tanto relativo ao ano calendário como no modo de apuração do lucro real, decidiu fazer nova apuração do crédito e reconheceu de ofício o montante de 191.128,99 dos 313.263 de saldo negativo requerido pela recorrente. O acordo recorrido não reconheceu apenas uma pequena parte da estimativa de setembro do ano calendário 2004, que foi compensada com saldo negativo de período anterior e está sendo discutida no processo administrativo de final de 2008-13, e uma pequena parte do R-Fonte, no valor de 2.742,44, que entendeu não estar comprovado. A recorrente depois recurso voluntário, requerendo o reconhecimento integral do crédito, alegando que cometeu erro no preenchimento da DPJ e que apenas por esse motivo não pode ser impedida de utilizar o seu crédito, bem como acosta ao recurso DARF, quitando o valor de 2.742,44, relativo a R-Fonte não comprovado. Quem for ver no recurso voluntário vai ver que está, inclusive, atualizado esse valor. Pois bem, quanto à alegação da recorrente de que teria cometido erro de fato no preenchimento da declaração e que apenas por esse motivo não poderia ser impedida de utilizar seu crédito, entendo que restou superada nos autos. Eis que o acordo recorrido superou tal equívoco, apurou novamente o crédito e reconheceu uma parcela do saldo negativo. Sendo assim, resta a ser discutido neste momento processual apenas a validade do crédito 120.392,16, relativa à parte da estimativa de setembro de 2004, e a parte concernente ao R-Fonte de 2.742,44, que não foi comprovado. Agora vamos lá. Da parcela da estimativa de setembro do ano calendário 2004, que foi compensada por saldo negativo de período anterior, e está sendo discutida nos autos do processo administrativo 2008-13. Aqui, presidente, eu não sei se vai ser necessária a leitura do meu voto, mas todos sabem meu voto em relação a isso, que eu considero que a dupla cobrança da estimativa, né, eu aplico o parecer COSIT. É uma matéria já que a gente já viu bastante, né, eu acho que... Então, aqui eu vou dar provimento para reconhecer essa estimativa de setembro de 2004. Tá nesse 20 mil. Tá. Que deve ser acrescido ao saldo negativo da RPJ, que é reconhecido nesse processo. E quanto ao valor do IR-Fonte, que é aquele valor de 2.742,44, que o acordo não reconheceu devido à falta de comprovação do recolhimento, entendo que também deve ser reformado, eis que é conforme petição acostada aos autos após recurso voluntário, a recorrente quitou o valor do IR-Fonte não comprovado com os acréscimos legais. Sendo assim, entendo que a parcela da R-Fonte 2.742,44 deve ser reconhecida para compor o saldo negativo do RPJ pleiteado nos autos. Então, resumindo, desta forma, tendo em vista o reconhecimento da parcela da estimativa de setembro de 2004 no valor de 120.392,16, mais o reconhecimento do R-Fonte no valor de 2.742,44, entendo que deve ser reconhecido um montante de saldo negativo de 313.363,24. Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, volto a conhecer o recurso voluntário da provimento
para reconhecer o valor do saldo negativo de 303.263,24 e homologar a compensação do limite do crédito reconhecido. É como eu voto. Alguém quer falar alguma coisa? Vamos ao voto. Marco. A gente teve uma discussão pendente sobre essa matéria aí, que suscitada no mês passado até por causa de uns votos do Evandro, né? E até queria ouvir o Evandro a respeito. Eu estou dando uma olhada nesse processo para ver como é que ele está, esse processo do saldo negativo. A formação, né, do saldo negativo. Porque o problema é que a gente vai ter que olhar, porque a gente... Mês passado a gente começou a mudar um pouco alguns integrantes do colegiado e não acatar tão rigidamente, tão diretamente o parecer normativo 2 por causa eventualmente essa estimativa não é confirmável no futuro. E aí dependeria do resultado do outro processo. Sim. Tem até acórdão já de recurso voluntário. Eu sei que a gente oscilou muito nessa matéria aí, mas eu também fico muito na dúvida. Tem que olhar, aí a gente vai ter que olhar caso a caso para ver se depende ou não do outro resultado. O Pavela, deixa eu perguntar a você. Os outros dois processos são semelhantes a esse, ou têm o mesmo contorno aí, ou são outros assuntos? Não, tem um ou outro que é o mesmo... São 5 processos essa empresa. Um ou outro tem o mesmo assunto, mas muda um pouco a matéria. Eu vou ter que ler os processos, presidente. Entendi. Não, tudo bem. Então, até porque eu não lembro de cabeça todos e vai mudar, vai alterar. Tem uns que a RJ de ofício, outros não. Tá certo. Vista conselheiro, professor Marco Rogério. Volta no mês que vem. Mas eu não vou olhar. Não, mas aí o Evandro olha aí, porque não dá... Olha, sim. Olha mesmo, vou cobrar de ti. Vai, não, porque não dá para fazer vista de mesa isso aqui. Eu vou olhar, não precisa cobrar não, caramba. Presidente... Dá para fazer vista de mesa e de repente olha até amanhã. Porque... Não sei se consegue, dá tempo de ver isso aí, mano. Sabe por quê, presidente? Só precisa ver o processo lá, um processo... Só precisa ver o processo, é só mesmo, é claro. Então, mas é para ver, porque é o seguinte, se esse processo tiver favorável ao contribuinte, aí eles acolhem a minha tese, de qualquer forma. Tá não, mas dá vista em mesa, por Deus, dá vista em mesa. Eu só falando, a gente, até foi um processo meu também, que foi junto com o do Evandro, que a gente sobrestou para olhar o resultado do outro processo de estimativa, mas porque o próprio contribuinte pediu e fez essa vinculação. Eu estaria tranquila para votar. Olha, eu vou falar uma coisa só. Pera um pouquinho, Marco. Eu vou falar uma coisa só. Esse programa de... Agora teve uma portaria que saiu aí. Muitas coisas não vão subir para o CARF mais, aparentemente, né? Mas esse problema de perde-comp, esse problema de compensação, é um problema que leva, assim, a muitas dúvidas em função de valores, porque a matéria é puramente de olhar o processo, analisar o que está lá. É difícil da gente, nós outros que não temos o processo na mão, ou quando for eu, vocês, no caso, é difícil de chegar a uma conclusão quando as dúvidas são levantadas. Vocês me desculpem, mas no momento que há uma unanimidade aqui, todo mundo fica tranquilo. No momento que há questionamentos, se vocês estão achando que dá para ver isso em vista de mesa, vou dar vista em mesa. É que nesse caso, é só a estimativa de setembro de 2004 que está vinculada a um processo só. Tá bom. Então, assim, outra coisa, nós aqui no CARF, especialmente o conselheiro dos contribuintes, tem dificuldade, até nós temos dificuldade, porque a DRJ acessa tudo, né? Tem dificuldade para acessar essas informações da Receita aí, por causa de compensação. Se tiver dúvida, volta a qualidade de origem, lá que vê. Tá? Não dá para querer fazer aqui, não dá para querer destrinchar o processo aqui se tem dúvidas. É só isso. A gente vai ficar 2, 3 horas num processo e não vai resolver, não vai ter certeza. Se tem dúvida, o processo volta à qualidade de origem, alguém que faça lá. Mas tudo bem, vou dar vista em mesa. Continuando pagando o próximo. Beleza, pagando, vai lá. Presidente, eu já olhei o processo aqui, o recurso voluntário dele foi indefinido, mas deixa a gente olhar com calma para conferir. Pois é o que eu estou falando. Exatamente isso, vista em mesa nesse processo aí. É o 52, vamos para o 53 agora. Eu sei, eu também faço isso, a gente quer olhar tudo para ver se resolve, mas tem hora que não tem jeito, né? Não dá, a gente não tem acesso às informações de forma completa.
Item 53, pagar no final do processo 2012-11. É isso aí. Tá como Cardoé, saldo negativo CSL, retido, próprio final 2012-11. Já está na pasta. O Pagano pode indo aí, vai em frente. Trata-se de recurso voluntário interposto face acordo proferido pela Delegacia da Receita Federal, que decidiu manter o despacho decisório, que não homologou o pedido de restituição e compensação da recorrente por ter constatado que não houve compração do crédito, saldo negativo de CSL, informado na Perdicomp, de 67.822. Vejamos o despacho decisório. Tá? Aqui eu vou ler essa parte do despacho porque é importante. No curso da análise do direito creditório, foram detectadas inconsistências objeto no termo de intimação, não saneadas pelo sujeito passivo. Desta forma, de acordo com as informações prestadas no documento acima identificado, constatou-se que não foi apurado saldo negativo, uma vez que na declaração, na DIPJ, correspondente ao período de apuração do crédito informado no Perdicomp, consta a contribuição social a pagar. O valor original do saldo negativo informado no Perdicomp, com demonstrativo do crédito, é 67 mil. O valor da contribuição social a pagar é de 730 mil na DIPJ. Então, ela não homologou. Seguido, a despacho decisório, a recorrente apresentou manifestação de conformidade, alegando o seguinte. A sociedade apurou 713.879,58 a título de CSL do segundo trimestre de 2009, tendo utilizado o Perdicomp final 1704 no valor de 781.702,05 para a quitação do referido débito. Dessa maneira, a diferença de 67.822,47 foi utilizada com crédito Perdicomp, hora em análise, tudo conforme quadro abaixo. Aí vocês conseguem analisar o quadro abaixo aqui, que eu acho que é importante para vocês entenderem o que ele está pedindo. Tá? Na verdade, ele está pedindo um resquício de uma outra compensação. A DRJ proferiu o acordo recorrido, negando provimento a manifestação de conformidade, por entender que a recorrente não comprovou documentalmente o erro material no preenchimento das declarações e de crédito saldo negativo CSL alegado pela recorrente em Perdigom. Vejamos. Aí, eu vou passar o voto, presidente, mais fácil. O recurso é tempestivo e possui os requisitos previstos na legislação, motivos pelos quais o admito. A matéria a ser discutida nos autos é sobre a possibilidade de retificação da DCTF após o par decisório, devido a erro relativo a tipo de crédito indicado no documento. Importante ressaltar que a recorrente não apresenta nos autos a Perdicomp e a DIPJ retificada, mas apenas a DCTF, e apresenta uma tabela feita em seu recurso para tentar comprovar a sua alegação de que cometeu erro de fato nos documentos e que tal erro pode ser corrigido pelo julgador de ofício, mesmo após decisão administrativa. Pois bem, aí que vocês sabem, né? Aqui eu estou aceitando a DCTF retificadora, após o passo decisório, e vou passar o voto na folha 8. Sendo assim, não verifico o óbice legal em aceitar a retificação da DCTF após ter sido proferido o passo decisório, desde que apresentado documentos contábeis e fiscais para comprovar o erro de fato cometido no preenchimento do documento e o valor de saldo negativo requerido no Perdicomp não seja alterado. Entretanto, como a recorrente não trouxe aos autos nem sai de recurso voluntário documentos contábeis e fiscais para demonstrar que provavelmente cometeu o erro de Perdicomp na DIPJ e na DCTF, bem como comprovar a liquidez da certeza do crédito saldo negativo de CSL, entendo que o recurso não deve ser provido, devendo ser mantido o acordo recorrido em seus termos. Ademais, entendo que não cabe retoque ao despacho decisório hora combatido, e é isto porque, de fato, não houve saldo negativo de CSL no segundo trimestre de 2002, tendo sido apurado de CSL a pagar no valor de 613 mil, de maneira que houve erro quanto ao tipo de crédito na formulação da Perdicomp e análise, o que traduz-se-ia em erro de direito, mais precisamente, erro de critério jurídico na escolha do tipo do crédito, impedindo assim a eventual retificação do documento, ou seja, seria necessário o cancelamento da Perdicomp e a apresentação de uma nova vinculada ao Perdicomp final 1704, que não ocorreu. De forma resumida, presidente, eu vou me permitir pular, eu estou negando o provimento ao recurso voluntário. Tá? Motivo. Motivo é, apesar dela ter apresentado a DCTF retificadora, ela errou na DIPJ, ela errou na Perdicomp e ela quer alterar o tipo de crédito e o valor do crédito indicado na Perdicomp. E isso eu entendo que é erro de direito e não é um erro de fato. Entendeu? Perfeito. Está entendido. Proposta do Conselheiro Pagano é negar provimento em função do quê? Dos motivos por ele elencados. Se alguém quer contrapor alguma coisa, senão vamos ao voto. Marco.
Ah, e tem mais um detalhe, presidente. No segundo trimestre ela tinha CSL a pagar, tá? Não tinha crédito, não. Isso é derradeiro. Tá, ótimo. O Marco. relator olhou o processo com certeza, com muito mais acuidade, né? E dado o contexto que ele expôs no voto dele, só me resta acompanhar. Conselheiro Evandro. Acompanhe o relator. Júlia. Com o relator. Wilson. Acompanhe o relator. Paulo. Com a relatora, a DRJ, inclusive, pediu para que ele comprovasse com documentos fiscais e contábeis, e o contribuinte não trouxe essa documentação, então, com o relator. Luciano. Acompanho o relator, presidente. Também acompanho, e acho que em razão de todos esses fatos que eu pagando expôs, acho que não há nenhuma dúvida. Né? Unânime, negado o provimento, pagando o próximo item, 54, o final 2012, 65, a mesma empresa. Isso, já está na base, tá? Pode começar. Trata-se de recurso voluntário interposto ao acórdão, proferido pela delegacia, que decidiu manter o despacho decisório, que não homologou o pedido de restituição e compensação apresentado pela recorrente, por ter constatado que não houve comprovação do crédito saldo negativo informado no PED-COMP no valor de 187 mil aproximadamente. Tá. O despacho decisório ele tem o seguinte teor, né? No curso da análise do direito creditório foram detectadas inconsistências objeto do termo de intimação não saneados pelo direito passivo. Desta forma, de acordo com as intimações prestadas no documento acima identificado, constatou-se que não foi apurado saldo negativo, uma vez que, na declaração da DPJ, correspondente ao período de apuração informado no PED-COMP, consta imposto a pagar. Tá? E aqui vocês vão ver que ele falou que o saldo negativo no PED-COMP é de 187 mil, só que ele tem imposto a pagar gigantesco, de 1.954.000. E aí, na apuração do saldo negativo dele, aqui não foi comprovado, mas vamos dar continuidade. Em seguida, cientificado do despacho, a recorrente apresenta a manifestação de conformidade, alegando o seguinte. Eu vou pular e vou direto para o voto, acho, presidente. É mais fácil, tá? Vai ao voto, Paulo. Ou faz a leitura. Porque está demorando para... Eu estou com as figuras aqui para abrir, não estou conseguindo abrir, está demorando aqui. Não, se qualquer coisa, você volta na figura. Pode ir ao voto. Tá, é que eu não estou conseguindo abrir. O recurso voluntário é tempestivo e possui os requisitos previstos na legislação, motivo pelos quais eu admito. A recorrente requer o julgador revele os erros cometidos no preenchimento da DPJ, PED-COMP do CPF, apure e reconheça o crédito, sem apresentar as retificadoras das declarações. Segundo a recorrente, ela cometeu um erro quanto ao tipo de crédito indicado no PED-COMP, sendo que o crédito seria de pagamento devido ao maior e não de saldo negativo de RPJ. Importante ressaltar que a recorrente não apresenta nos autos PED-COMP, DPJ, DCTF retificados, e apresenta uma tabela feita em seu recurso para tentar comprovar sua alegação de que cometeu erro de fato no preenchimento dos documentos, que tal erro pode ser corrigido pelo julgador de ofício, mesmo após sua decisão administrativa. Pois bem, aí eu vou pôr aqui que aceitaria a DCTF, a DPJ, a PED-COMP, mesmo depois do pai decisório, a gente aceitaria. Só que, né, a gente vai para a folha 9 agora do meu voto. Sendo assim, não verifico o óbice legal em aceitar a retificação das declarações após ter sido proferido despacho decisório, desde que apresentar os documentos contábeis e fiscais para comprovar o erro de fato cometido no preenchimento do documento e o valor do crédito requerido no PED-COMP não seja alterado. Entretanto, como a recorrente não trouxe aos autos, nem junto ao recurso voluntário, documentos contábeis e fiscais que demonstram que provavelmente cometeu um erro na PED-COMP, na DPJ e na DCTF, bem como provas para liquidar a certeza e liquidez do crédito, entendo que o recurso não deve ser provido, devendo ser mantido o acordo requerido em seus termos. Inclusive, não apresentou nos autos a DPJ, a PED-COMP cancelada e retificada e a DCTF retificada, impedindo assim que esse julgador analise o erro cometido no preenchimento das declarações ou analise e apure o crédito de ofício. Ademais, como muito bem apontado no acordo recorrido, entendo que não cabem os retoques ao despacho decisório combatidos porque, de fato, não houve saldo negativo de RPJ para o terceiro trimestre de 2009, tendo sido apurado e a RPJ a pagar no valor de 1.954.000. De maneira que houve erro quanto ao tipo de crédito na formulação do PED-COMP em análise, o que traduziria em erro de direito, mais precisamente erro do critério jurídico na escolha do direito do tipo, impedindo assim eventual retificação do documento. Ou seja, seria necessário o cancelamento do PED-COMP e a apresentação de uma nova declaração de PED-COMP, ou de pagamento indevido ao maior vinculados aos regulamentos efetuados,
Isso porque não há como se... não é como se talvez o suposto indébito teria sido gerado pela compensação ou pagamento a maior, uma vez que o extrato da DCTF de folha 29, o valor do débito é diferente do que é apresentado. E de forma resumida, presidente, eu vou pular aqui e vou falar que eu estou negando o provimento ao recurso voluntário, tá? Primeiro porque ela errou a DIPJ, que não confere com a PERDComp, e também não confere com a DCTF. Ela não apresentou retificadora de nenhum dos 3 documentos. Então, assim, já de ofício já seria impossível a gente saber qual seria o tipo de crédito ou se teria tido um erro. Segundo que ela mesma, ela pede o quê? Uma alteração do crédito, como o acordo recorrido falou. E isso, a meu ver, é erro de direito. Quarto, que ela tinha um valor imenso de imposto a pagar, que era mais de quase 2 milhões. Então, assim, não tem prova nos autos, nem para te reconhecer alguma coisa de ofício. Então, eu estou negando o provimento ao recurso. Alguma dúvida? Votando Marco, Rogério. Acompanhe, presidente. Evandro. Acompanho. Júnior. Eu acompanho pelas conclusões. Essa parte aí do erro de direito, isso aqui para mim ficou meio confuso, mas tudo bem. Como não tem prova, mas tudo bem, não precisa esclarecer, não. É só eu acompanho pelas conclusões. É que o erro de direito, o que eu quero dizer, ela altera o tipo de crédito que ela indicou na PERDComp, ela tenta alterar, mas ela nem apresenta a PERDComp para alterar. Mas ela quer, na manifestação e no recurso, alterar o tipo de crédito. E o segundo ponto, ela altera o valor. Então, assim, são 2 quesitos que, a meu ver, isso é subjetivo. É erro de direito. Entendeu? Okay. É por isso que eu digo erro de direito. Mas... Ok. Você mantém as conclusões, Júnior? Conclusões, por favor. Sim. Wilson. Acompanhe a relatora, presidente. Paula. Eu também acompanho, mas pelo fato dela não ter trazido os documentos fiscais e contábeis para comprovar o crédito. Você vai pelas conclusões ou não? Sem nem precisa não dizer. precisa, tá. Mas, tá. Acompanho o relator, presidente. Também acompanho, por unanimidade de votos, a Júlia pelas conclusões, negado o provimento. Doutor Paulo, se puder colocar pelas conclusões, eu acho que é mais coerente eu dizer pelas conclusões. Eu coloco. Olha aí, Paula, pelas conclusões. Deixa eu ver o próximo item aqui, na sequência, pagando obrigado, mas desses processos, mas tem mais um, esse é o próximo também. Tem mais um. Tem mais um item, 56, Aribe, comércio e importação. Também pode ir ao voto, ao relato e ao voto. É Aribe, né? É Aribe. Então, presidente, esse processo aqui é o seguinte, a gente já analisou esse processo, ele foi convertido em diligência e já voltou para nós. O que acontece é o seguinte, a DRJ, não, foi a unidade de origem mesmo, né? Ela julgou procedente o recurso e reconheceu o valor do direito creditório de R$ 62.591. Só que ela intimou posteriormente a recorrente, dizendo que o crédito reconhecido não era suficiente, né, para compensar todos os débitos indicados no PERDComp, que estavam vinculados no processo. Aí, na época, nós discutimos sobre isso, e a EDI compunha a nossa turma e era presidente da época. E para a EDI, ela achava que tinha que ser analisado o valor dos débitos, né? Para nós, eu particularmente, na época, inclusive, eu tinha dito, ó, de fato, aparentemente tem um débito em duplicidade, indicado por 2 PERDComps diferentes, só que como isso é um problema da unidade de origem, eu acho que a gente não tem competência para analisar, que essa apuração do débito tem que ser feita na unidade de origem. Só que lá, a gente discutiu, eu me tornei vencido, e a gente decidiu converter em diligência para que se apurasse, né, se o valor de R$ 9.200 estava de fato indicado em duplicidade entre os valores, né? Ou seja, tinha sido indicado em 2 PERDComps distintas em duplicidade, ou seja, o mesmo valor para PERDComps distintas, como débito a ser compensado por esse crédito de 67 mil. Aí retornou da unidade, a diligência retornou, dizendo que deixa eu ver aqui. Eu não consegui colacionar o termo da diligência por inteiro, porque ela está com proteção, né, de cópia
Enfim, eu acabei reduzindo, né, resumindo o que foi dito lá. Mas quem quiser olhar, basta olhar no parecer lá que vocês vão seguir o que eu estou dizendo. O que veio de resposta à diligência dos autos veio informando que o processo que cuida do débito relativo à perda de compra cancelada não foi analisado, ou seja, não existe manifestação sobre o cancelamento ou não do perda de compra de final 477, que está sendo tratado no processo 2008-23. Verificar no parecer Sarrote de folha 417,419. Vocês vão ver no meu recurso, bem no relatório, lá em cima, eu coloquei uma tabela. Vocês vão ver logo de primeira que a perda de compra final 6931 e a perda de compra final 4777, que está lá mais para o meio, elas têm um valor de 9.200 idêntico. O que a recorrente disse foi que em relação a essa perda de compra 4777, ela pediu o cancelamento desse débito, que ela tinha feito em duplicidade, tá? E tinha dito que a única perda de compra que teria valor seria a 6931. E segundo o nosso parecer de diligência, esse cancelamento solicitado pela recorrente não foi analisado até o momento. E entendeu que como esse cancelamento não teve manifestação, ou seja, não teve manifestação por nenhuma das partes, esse débito continua válido e computou em duplicidade o débito. E falou que esse débito de 9.200 estava em aberto e cobrou da recorrente. Tá? Resumidamente é isso. Agora, o que se faz com isso, eu não sei. Eu entendo que isso não é de nossa competência, fiz um voto relativamente nesse sentido, dizendo para que se fosse olhado junto à delegacia. Só que eu tenho as minhas dúvidas quanto a isso. E eu confesso a vocês que eu até abro para discussão, porque, de fato, existe o débito em duplicidade, houve o pedido de cancelamento, só que ele não foi analisado. Tá bom, Paulo, já que você abriu a possibilidade da discussão aqui antes da finalização do seu voto, o Marco pediu para falar. Marco. Presidente, eu acho que tem algum problema, entre aspas, né, algum vício processual nesse processo. Foi baixado de diligência, pagando que olhou com mais calma, e houve um despacho lá, que seria o relatório da diligência, só que não foi dado ciência ao contribuinte. Então não tem manifestação pós-resultado da diligência do contribuinte. E nessa diligência, quando foi mandada essa diligência, foi colocada não foi. A nossa 784 tem um artigo que fala que todo ato tem que ter a manifestação do contribuinte. É obrigatório, mas na diligência, no texto da diligência não foi solicitado, mas é obrigatória a abertura, né? A gente pode. Né? Melhor. Eu acho melhor devolver isso aqui. Para resolução. Você checou se não tem ciência mesmo? Não foi dado, né? E essas informações que vieram nesse retorno de diligência são, assim, relevantes para ir contra ou a favor do contribuinte? Ou não disse nada? Aí a gente vai discutir se questão Mas está na lei, né? Que ele tem que ter ciência, tá? Eu acho que a gente não pode entrar nesse mérito. Independente, Sicone, é mais seguro dar ciência. Eu tenho minhas dúvidas se diligência tem que dar ciência, mas enfim, vamos lá, vamos converter em vamos voltar lá. Vamos ver. Então, isso aí é uma informação fiscal. Tudo bem. Pagano, bom, você tinha caminhado seu voto para que. Qual era a sua conclusão de voto? Meu voto era para que. Mas meu voto, eu vou ser sincero, presidente, eu tenho muita vontade de mudar, tá? Mas meu voto era para, na verdade, negar provimento e dizer que nós não temos competência para analisar o débito. Tá? Mas aí tá medo, né? Aí alguém tem que analisar isso, né? Então vamos começar do começo, então. Já que o Marco falou isso aí, vocês estão de acordo, vamos devolver lá. Presidente, com todo respeito, a minha tese de que nós não temos competência para analisar o débito, ela é seguida há muito tempo. Ela só mas já está mudando no CARF isso aí. Porque a EDELI foi para a Câmara Superior. E eu acho que também só tem um problema aqui, é o seguinte, foi você que fez o voto da diligência, pelo que você está falando. Então fica incoerente, porque a diligência era exatamente para verificar se tinha débito em duplicidade. Então, se tivesse sido feito por outro conselheiro, aí tudo bem, você poderia falar, não, eu mantenho a minha posição aqui é de que nós não podemos analisar o débito e outra pessoa que faça o voto vencedor.
Mas como você mesmo fez, você está meio que adotando a premissa da DI aí, na minha opinião. E aí eu ainda acho que a gente poderia, nesse caso, né, como foi verificada a duplicidade, o que a gente poderia fazer era sobrestar até resolver o outro, se fosse o caso. Mas eu ainda acho que se a diligência... numa situação dessa, vamos voltar lá para... Não, mas é isso que eu ia dizer. Mas eu acho que primeiro tem a questão processual que tem que ser sanada. Mas no mérito, eu ainda acho que se a diligência constatou duplicidade, eu acho que a gente poderia resolver sim. Mas, enfim. Vamos lá. Proposta, então, você vai aceitar a proposta que foi do colegiado, de uma parte do colegiado aí, de voltar para a DRF, dar ciência lá para o contribuinte? Ou você vai manter seu voto? Eu acho que o contribuinte pode nos fornecer novas informações sobre o outro processo que está tratando do cancelamento da Perdicomp, né? Não, eu digo desse aqui, que tem essa informação fiscal aí, teria que dar ciência para o contribuinte. Porque a informação fiscal ela é pautada no outro processo de cancelamento da Perdicomp, você entendeu? Por isso que a gente não teria competência, por isso que esse processo já não está nas nossas mãos. Ou a gente avoca o outro processo para analisar. Vamos começar do começo. Já não disseram que tem que dar ciência, que está na lei? Então está na lei. Vamos mandar embora. Você vai mudar o voto ou você vai... Altera meu voto para dar ciência ao contribuinte. Beleza, Pagano. Então, Marco. Resolução para dar ciência para sanar um vício processual, né? Acompanhe. Resolução, viu, Pagano? Evandro. Acho que é perda de tempo aqui essa resolução para dar ciência. O processo lá não foi resolvido. Eu voto por sobrestar até a unidade julgar o outro processo lá. Mas aí vai chegar num ponto que vai chegar lá na frente e vai... Eu, você, ou nós, ou não nós, seja lá quem for, vai dizer, mas processo que não deram ciência para o contribuinte. Mas quando julgar o outro, dá ciência de tudo logo, gente. Puxa, que formalismo. Não pode. Aquela lei lá, acho que a 9784, o processo administrativo, tem um artigo que é bem claro. É o artigo 35 do decreto 7.574 de 2011. Determina que o sujeito passivo deverá ser cientificado do resultado da realização de diligências e perícias, sempre que novos fatos ou documentos sejam trazidos ao processo. Mas foi trazido algum novo fato aí? Eu acabei de perguntar isso, se a diligência deu alguma informação, ou se simplesmente ficou em floreio. Esse 7574 é o próprio fato. Não trouxe fato nenhum. Ele diz, olha, não julgou ainda o outro processo. O fato novo seria do julgamento do outro processo, não? Mas acontece que a diligência, ela fala assim, o outro processo não foi ainda manifestado, não foi analisado, e por isso o débito tem que ser mantido, ela cobrou o débito. Esse é o problema, entendeu? O débito, o que cortou que você falou? O que é o débito? Não, a diligência não vai nesse sentido. O outro processo que está tratando do débito em duplicidade não foi julgado o cancelamento do Perdicomp e por isso, como ainda não tem manifestação, tem que ser mantido o débito que vai cobrar. Foi isso que ela fez. Então ela se posicionou, né? Ela se posicionou. O 7574 que a Paula falou nada mais é do que a consolidação do PAF, né? É o decreto que consolidou o PAF. Sim, qual que é o decreto, Paula? O 7235, não é? O decreto 7574 de 2011. É o que consolidou o PAF, né? Ampliou o PAF aí. Bom, tudo bem. Pagano, e aí? Desculpa, Evandro, e aí? E tem outra coisa, gente, tem o artigo 28 também, desculpe. O artigo 28 da Lei 9784 de 99, que determina que devem ser objeto de intimação os atos do processo que resultem para o interessado em imposição de deveres, ônus, sanções ou restrição ao exercício de direitos e atividades e os atos de outras naturezas de seu interesse. Então, acho que a gente não tem como sair disso. Qual que é esse aí? É 28? Artigo 28 da Lei 9784. Que se aplica só subsidiariamente ao PAF, porque é uma lei que se trata do processo administrativo de um modo geral, não do tributário, né? Mas tudo ano, Paulo, 9784, eu não lembro o ano, 9784? 99. Ele trata, de fato, do processo administrativo não fiscal, mas do processo administrativo no âmbito da administração pública. Mas eu acho que
Eu acho que ele deve ser também observado, até porque o artigo 35 do decreto 7574 faz menção a esse artigo. Aí sim, aí eu concordo, esse é o PAF. Então vou acompanhar o colegiado aí para encaminhar para dar ciência para o contribuinte. Tá bom. Demorou, hein? Júnior. Com o relator. Wilson. Conclui também, presidente. Paulo. Com o relator. Luciano. Acompanho o relator. De qualquer maneira, sempre é mais prudente, né? Isso aí não é para ser feito despacho, não é? Agora acho que já não dá mais, né? Agora tem que Tá. ser resolvido. Poderia ter sido, mas... Poderia. É resolução, viu, Pagano? Certo? Certo. Continuando, agora chegou a vez da conselheira Paula, que é tão participativa, muitas vezes, esse mês aqui tem 2 processos na pauta só. Que isso, Ciccone, tem 5 processos. Agora, hoje, estou dizendo. Hoje é verdade. O item Sanduel, né, já está na base aí. Sanduel, Engenharia, item 57. Deixa eu abrir aqui. Esse é um processo até relativamente simples, também é um retorno de diligência, e acho que talvez só o Wilson não tenha participado desse julgamento, porque ele foi de fevereiro, ele é bem recente. Também um equívoco que a contribuinte alega, que ela não retificou a DCTF do período analisado para confirmar o crédito que ela queria compensar com outros débitos. Esse crédito, ele era referente a imposto de renda retido na fonte sobre folha de pagamento dos meses de janeiro a dezembro de 2008. A diligência, ela foi conclusiva em reconhecer o crédito. E eu trago aí, inclusive, eu copio o relatório da diligência no próprio relatório. A recorrente foi intimada, mas ela não se manifestou, até porque foi conclusivo o relatório da diligência em reconhecer o crédito. E aí, no final, aí no item 10 da diligência, o relatório traz que, tendo em vista que o valor pleiteado por meio da DECOMP, número tal, é parte do pagamento de R$ 18.251,50, entende-se que o contribuinte faz jus ao crédito compensado. Eu vou diretamente, eu estou dando provimento em face do resultado da diligência, nos termos do artigo 170 do CTN. É isso. Vocês querem dar mais uma olhadinha? Você podia falar de novo, hein, Paulo, finalzinho, que eu estava... Sim. Na verdade, era uma compensação que não foi homologada, porque não foi reconhecido o crédito, e o crédito decorria de imposto de renda retido na fonte sobre folha de pagamento dos meses de janeiro a dezembro de 2008, se não me engano. Deixa eu voltar aqui no voto. A gente converteu o processo em diligência, o julgamento em diligência, e o relatório da diligência foi conclusivo, dizendo que, tendo em vista que o valor pleiteado por meio dessa DECOMP, que se visava a homologar, né, a compensar, é parte do pagamento de R$ 18.251,50, entende-se que o contribuinte faz jus ao crédito compensado. Então, diante do resultado da diligência, eu dou provimento ao recurso voluntário para homologar a compensação até o limite do crédito reconhecido. Acredito que haja poucas dúvidas, né? O relator retorno de diligência, a própria unidade de origem confirmando, mas de qualquer forma vou pôr o voto. Exato. De todos aí, nós, evidentemente, Marco. Acompanha, presidente. Conselheiro Pagano. Evandro. Acompanho a relatora. Júnior. Com a relatora. Wilson. Acompanho. Jean. Acompanho a relatora, presidente. Também acompanho. A conclusão de diligência, acho que dificilmente poderia ser diferente. Acompanho unânime, dado o provimento. Eu fui tão sucinta que você nem acreditou, né, doutor Paulo? Não, mas é que você é sempre muito brilhante. Item 58 da pauta, conselheira Júnior, sua vez.
item 58, o recorrente é Guimarães Araújo e Companhia Limitada. Isso. Bom, vou resumir aqui, tá? Foi aplicada uma multa isolada, nesse caso, porque foi aquela compensação não declarada, porque era a compensação de crédito da Eletrobras, tá? Então, a discussão aqui é basicamente sobre a multa isolada em razão de crédito da Eletrobras. No recurso, o contribuinte faz uma série de alegações sobre a própria questão da Eletrobras, e aí no voto, a gente pode passar, ele está aí na página 2, ele fala da preliminar, que não tinha observado os requisitos para lançamento de ofício, né? Falou que haveria suspensão da exigibilidade. Nesse caso, eu estou dizendo que no recurso, e que por isso não poderia ter esse lançamento, porque ele tinha apresentado impugnação no recurso onde ele faz a compensação da Eletrobras, e aí eu trago o artigo 74 falando que nesse caso, né, quando é considerada não declarada a compensação, não se aplica a suspensão da exigibilidade do processo administrativo, e aí eu nego as duas preliminares. Quanto ao mérito, a parte do crédito da Eletrobras, eu cito a súmula CARF número 24, não compete à Secretaria da Receita promover a restituição de obrigações da Eletrobras, não quer dizer, nem teria isso, e só que a multa, ela foi aplicada no percentual de 150%, tá? E aí eu adoto uma decisão da Câmara Superior no seguinte sentido, que nesses casos da compensação não declarada, se o crédito está claramente previsto como vedada a compensação, aí você pode presumir a fraude, porque a lei diz claramente. Não é o caso aqui, pelo menos é o entendimento da Câmara Superior, dos créditos da Eletrobras. E aí eu adoto aí esse julgamento do Acórdão 91.003.109, ele trata exatamente das obrigações da Eletrobras. E aí, no voto da conselheira Adriana, que é presidente, eu adoto o voto dela como razão de decidir. Ela basicamente coloca aí, acho que a parte final, é que, dessa forma, para que seja aplicada a multa de 150, é necessário que a fiscalização comprove de forma inequívoca que o contribuinte agiu com dolo na execução de alguma das condutas previstas no citado artigo, não sendo suficiente a mera presunção da conduta ser ilícita. Ou seja, a qualificação da multa por evidente demanda uma análise de fatos e procedimentos para extrair o evidente intuito de fraude. Por conseguinte, há necessidade que a fiscalização aponte efetivamente alguma fraude ou falsidade. O fato do contribuinte estar discutindo a interpretação de matéria vedada em lei, por mais claro que a legislação pareça ser, não permite deduzir que ele está agindo de má-fé ou com dolo. O princípio do amplo direito de defesa é um princípio universal consagrado na Constituição. Aliás, essa interpretação da fiscalização, pela aplicação direta da qualificação da multa de 150, pelo simples fato de se tratar de hipótese de compensação considerada não declarada, por utilização de créditos de natureza não tributária, distorce completamente a inteligência do artigo 18, parágrafo 4 da Lei 10.833. Isso porque desnecessária seria a previsão da multa de 75, eis que todas as compensações consideradas não declaradas, na hipótese do inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 74 da 9.430, padeceriam do mesmo vício, sempre se lhe aplicando o percentual qualificado. Nesse sentido, a redação atual do caput do artigo 18 da Lei 10.833, dada pela medida provisória 351, convertida na Lei 11.488, deixou isso agora mais transparente, ainda mais em sua nova redação. Enfim, portanto, no presente caso, cabível a aplicação da multa isolada no percentual de 75%, sendo impingida a multa qualificada de 150 somente na hipótese de caracterizado evidente intuito de fraude, que não pode ser presumida em função apenas da natureza da matéria. Caso do exposto, conheço parcialmente do recurso, porque eu não estou conhecendo da parte que ele fala dos créditos da Eletrobras, e na parte conhecida dou parcial provimento para reduzir a multa para 75%. Bom, você está dando provimento parcial apenas em relação à redução da multa. Isso. Tá. Porque você entende que a multa não deveria ser 150 por
Por que motivos? Porque, na verdade, não existe comprovação. O pressuposto que a fiscalização utilizou você compensou crédito de natureza não tributária. Isso é uma compensação que é inválida. De fato é. Eu não tenho a menor dúvida que a multa aqui é devida. Tá? E que a Eletrobras, inclusive, eu cito lá, tem até súmula do CAF, nem sequer é da competência da Receita Federal. Tudo bem. Agora, isso por si só não é suficiente para a qualificação da multa, na minha opinião. Perfeito. Alguém quer se manifestar? Senão vamos aos votos. É só para ressaltar que esse julgamento aí não foi unânime, tá? Da Júnia aí, né? Que teve 2 divergências lá. Eu entendo que nesse tipo de caso, eu já até me posicionando, né? O dolo está intrínseco, tá? Na manifestação do pedido. E, o dolo, então, nesse caso aqui, por isso até que existe essa coisa, não considera-se feito o pedido de compensação, né? Ou seja, já mata pela raiz, ou seja, é uma coisa tão absurda, tá? E nesse caso eu entendo que há o dolo já intrínseco aí no contexto. Júnior, me diga uma coisa, quem é o... É porque só explicando, né? Qual é o teórico do crédito? Se o dolo fosse implícito, no caso de todas as compensações não declaradas, por que teria a manutenção do 75, como a Adriana disse? Se fosse assim, era simplesmente falar que a compensação é não declarada e automaticamente a multa é 150. Mas tem vários motivações para interferir uma homologação. Essas aí não declaradas, elas estão lá no texto, não considera-se nem feita a compensação. Agora tem aquelas que é válido pedir de compensação, mas não é homologada. Tá? Já é uma outra discussão. 99% das nossas discussões de compensação aqui são em situações que não homologação. O problema todo está na raiz, o teu problema está naquela lei lá, que até hoje tem a discussão no STF parada, se cabe ou não essa multa para valor não homologado. Esse é um outro problema. Tá? Eu acho um absurdo, particularmente. Tá? Eu acho um absurdo. Isso aí tira muito a liberdade de discussão do contribuinte dessas questões de compensação. Mas tem que substituir por alguma outra coisa para evitar essas fraudes. Esses casos de fraude, protelatório, se colar, colou, tá? A própria lei já diz, olha, nem se considera feito, ponto. Tá? Agora, considerando-se feito, vamos analisar. O contribuinte não tem razão, aplica-se a multa. Nesse ponto que eu teria minhas dúvidas, porque o contribuinte tem problema de interpretativo mesmo. Aí eu aplicaria esses fundamentos do voto da Adriana. Nesses momentos, o contribuinte tem discussão interpretativa, tudo bem, mas nesse caso não tem discussão interpretativa. O problema é só trazendo uma questão aqui que, obviamente, isso aqui não tem nada a ver com os autos e etc. Mas se você pega, por exemplo, que o valor é pequeno, relativamente pequeno, você tinha efetivamente várias pessoas que saíam, entre aspas, vendendo. O que eu sempre falei, é absurdo, nós sabemos que é absurdo, mas tem muito empresário aí que estava achando que estava ok. Eu não sei se você pode presumir o dólar. A não ser que você fale, realmente você está achando que dinheiro fácil é dólar, né? Ou seja, um crédito com um pouco de deságio. Mas, enfim, como é multa, né? Aí eu acho que não tem muita dúvida que, no caso até pelo 112 mesmo, premissa de interpretação na dúvida você interpretar favoravelmente. Não acho que definitivamente 112 tem nada a ver com crédito tributário, mas aqui nós estamos falando de multa. Júnior, só para entender, o acordo da Câmara Superior é em relação à compensação de crédito da Eletrobras, exatamente igual. A mesma situação que nós estamos falando aqui. Você pegar a ementa ali, compensação, obrigações da Eletrobras, multa isolada, aplicabilidade, percentual, base de cálculo. Quem divergiu disso aí, Marco? O Rafael, eu estava com o voto aberto aqui antes. Foi o Rafael, e não me lembro, deixa eu ver aqui, deixa eu pegar essa memória, eu estou com ele aqui. Foi o Rafael e o Flávio.
Flávio? Luiz Flávio ou Flávio? Correia. Não é o Luiz Flávio Neto, não foi, certeza. Não, certeza, foi o Flávio Correia, que era do representante da Fazenda. Na verdade, assim... E votaram a relatoria. A relatoria foi da Adriana e quem mais? Oi? A relatoria foi da Adriana, quem mais votou com ela? Isso aqui foi um julgamento de 17, então a composição da turma era Adriana, o André acompanhou ela, aparentemente. Aí eu vi os conselheiros da Fazenda, do contribuinte, o Rafael e o Barreto estava ausente. Qual foi o argumento usado pela Adriana? É esse, que era uma discussão interpretativa. O que me preocupa, na verdade, aí, o que você está colocando, Marco, tem fundamento, né? Porque virou uma época, tanto que mudou até a lei, né? Virou uma febre esse negócio aí, que a Júlia também falou, vendiam aí aos montes essa ilusão aí, né? Mas um valor que eu estou vendo aqui, o processo, um valor tão insignificante, o contribuinte parece ser de pequeno porte, talvez, né? Estou falando porque não dá para dizer como é que eu posso falar isso agora, não sei quantos anos depois. Mas, aparentemente, eu não vejo que tenha tido esse dolo, né? O contribuinte talvez tenha sido levado, o contribuinte de pequeno porte, né? E é uma situação complicada, realmente, porque muitas vezes valores altíssimos o contribuinte faz, né? Pensando nisso, que talvez tenha entrado nessa, sem saber. O valor é tão insignificante, 30 e poucos mil reais, mas vamos ver a votação aí. Você propõe que seja mantida a multa, você diverge. Integral, eu divirjo para... Eu estou mantendo a multa. Não, desculpa, mantendo aos 150. Isso. Não, a Júlia está retirando a qualificação, a relatora. Tá? Eu divirjo para manter a autuação original. Sim, total. Tá bom. Você tira a qualificação. Pagando. Fica uma coisa assim, presidente, um pouco incongruente, né? Porque nós temos uma compensação considerada não declarada e, ao mesmo tempo, a gente tem uma redução da multa qualificada porque não houve o dolo, fraude e simulação, né? Não é que não houve o dolo, em tese. Em tese, então. Mas, como nós temos a Câmara Superior com o objetivo de pacificação da jurisprudência e tendo em vista que eu acho que o contribuinte talvez não tenha se utilizado de dolo, tenha entrado, né, caído no conto do vigário, eu vou acompanhar o relator. Evandro. Evandro. Microfone. Eu estou lendo aqui aí. Eu também já li, viu? É questão de ponto de vista. É interessante que aqui no voto, né, da Câmara Superior, da presidente, ela diz que se a gente considerasse toda declaração, toda compensação não declarada como fraudulenta, não haveria a necessidade de haver a previsão da multa de 75%, né? E, de fato, eu acho que teve uma época que todo mundo achou que podia compensar esses créditos da Eletrobras, né? Não sei se achou, mas que fizeram. Sim, mas os pequenos ainda, né? Houve aí uma verdadeira indústria. Todo mundo sabia que todo mundo ganhou foi uma protelação. Ele sabia que se colar, colou. Eu já trabalhei com contribuinte que usava muito aqueles TDAs, título da dívida agrária. Foi um dos primeiros trabalhadores da Receita Federal lá nos anos 90. E todos eles sabiam que aquilo ali era meramente para enrolar, ganhar tempo. E se colar, colou. Tá? Todos eles sabiam. E aqui tinha até título do Império, assinado por Dom Pedro II. Esse tinha mais valor. É isso aí. Presidente, um branquinho bonito que lá no século XIX não tinha, mas era tão bonito aquela cartela, assim, sabe, bonita, Dom Pedro II assinado, com o emblema do Império em cima. Muito disso. Esse tinha valor. Esse caso. Vamos lá, Evandro. Decidiu? Presidente, nesse caso que eu vou acompanhar a conselheira Júnia em virtude desse voto da Câmara Superior. Conselheiro Wilson, que está muito assim, observador e vai dar um voto bastante profundo. Eu estava pensando o seguinte, assim, o empréstimo compulsório da Eletrobras, eles eram na conta de luz, né? Era lá que se pegava uma parcela dele a título de empréstimo compulsório. Assim,
como é que se poderia caracterizar o dólar? Porque aqui ele está simplesmente dizendo que ele tem direito àquele valor, mas não apresenta nada. Eu acho que... eu aposto, Wilson, que nenhuma dessas pessoas, isso aí é um pseudo-mercado secundário de títulos. Não é exatamente isso que eu estou Eles vão lá, é o escritório de advocacia que vende esse pseudo. Tanto vende para eles apresentar esse título Eletrobras, eles apresentam uma promessa de compra e venda. Tá? É o pseudo-comércio secundário. Não, mas é isso que eu estou querendo dizer. Né? Na verdade, assim, se é um empréstimo compulsório, na verdade, vamos dizer assim, o contribuinte aí, ele teve esse ônus aí, né? De que uma parte do que ele pagava lá foi destinada a financiar lá os projetos da Eletrobras. Aqui, na verdade, não tem nada. Né? Mas assim, aqui eu não vejo nada. Então, por isso eu vou acompanhar a divergência. Desculpa eu te interromper, Ciccone, não tem nenhum despacho, nenhuma fundamentação de despacho negando, né, a compensação não declarada por, sei lá, crédito inexistente, crédito de terceiro, crédito... Não, tem. Ele estava discutindo no outro processo e parece que ele entrou, inclusive, com a ação para que pudesse ser analisado isso lá no outro processo. Ele está discutindo lá no outro processo. Isso aqui é uma multa isolada porque foi compensação não declarada. Entendi. Então, pode ser que não seja crédito falso ou crédito fictício. Não, sim. E também aqui não teve nem... realmente o pressuposto, pelo menos foi a interpretação que eu fiz, é compensação não declarada, consequência multa isolada 150. Porque esses casos da Eletrobras, como o Marco falou, os escritórios vendiam... Eu sei. Falsificadas, né, etc. Isso não está no contexto dos autos, né? O problema aí é que era possível que exista dolo, há uma chance considerável. A questão aqui é de fundamentação. E nesse ponto eu concordo com o voto da Adriana, porque realmente você não pode simplesmente colocar que a hipótese era toda e qualquer compensação não declarada gera, consequentemente, uma multa de 150. Só isso. Eu concordo com você, eu acompanho mesmo o relator. Mas que tinha maracutaia, eu não tenho dúvida. Bom, continuando a votação, Wilson, você acompanha a divergência, é isso? Isso, presidente. Conselheira Paula. Com a relatora. Conselheiro Luciano. Microfone. Com a relatora, presidente. Eu vou acompanhar a relatora em função disso que eu acabei de me expressar no começo. Eu acho que o Marco tem muita razão e o Wilson também, e certamente houve muitas situações em que se passar, passou, se pegar, pegou, se colar, colou, né? Mas aqui, nesse caso, me parece assim, tudo é lógico, né? É um exercício não é nem de futurologia, porque é do passado, né? Pretérito, mas me parece que nesse caso o contribuinte, até pelo valor e pelo tamanho do contribuinte, deve ter entrado nessa hora. Vou fazer lá, mas não isso é aquele dólar, quero fazer realmente e prejudicar o fisco. Eu acho que nesse ponto o voto da Adriana, que eu não li, mas a Paula leu, né? A Júlia leu, não sei, uma das duas, que fala, senão não ia ter motivo nunca para ter a multa de 75%. Então, eu acompanho também a relatora por maioria de votos para o provimento parcial para reduzir a multa, tirar a qualificação da multa. Eu tenho intervalinho de 5 minutos para um café, tá? Ok. Marco Antônio, 5 minutos de intervalo.